coisa é certa, o mundo moderno é uma coisa de louco, e para as pessoas que não se encaixam e têm dificuldades de encontrar o seu lugar, viver e se expressar da forma que você realmente é um verdadeiro desafio. E é exatamente essa a história de Polar, Pardo e Panda, que são 3 forasteiros tentando se adaptar, porque afinal das contas eles são ursos, e a humanidade parece não estar pronta ainda para eles. Bom, pelo menos por enquanto. O desafio para vocês me ajudarem com o engajamento é comentar aqui embaixo qual dos 3 ursos é o seu preferido. Se bem que eu acho que todo mundo vai responder que é o Polar, porque todo mundo ama o Polar. E claro, também deixa o seu like que me ajuda muito, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Ok, agora sem mais enrolação, sejam todos muito bem-vindos à história completa de Urso Sem Curso. Começaremos com a história do Polar. A princípio ele foi criado por uma abelha gigante e por isso ele gosta tanto de mel. Só que logo ele teria que se virar sozinho, e isso quer dizer viver fugindo dos caçadores. Então fugindo ele acaba dentro de uma tenda, e nela vivia um homem chamado Yuri. Ele a princípio tenta caçar o Polar, mas depois de ver que ele estava tentando ajudá-lo, os dois acabam virando amigos. Ele deixa o Polar ficar lá, mas em troca ele teria que trabalhar. E é aí que ele aprende tudo o que ele sabe. E acima de tudo, o Yuri ensinou o Polar a sempre ser generoso e gentil. Só que um dia o Polar, limpando a tenda, acaba abrindo o baú do Yuri com as suas coisas particulares. E lá ele encontra uma foto da família do Yuri e vê que a filha dele está segurando um cavalinho de madeira. Então ele decide fazer um cavalinho igual para tentar animar o Yuri. Mas só que acontece completamente o contrário. Ele fica muito nervoso e na hora acaba expulsando o Polar dali. E lá fora ele acaba sendo pego por uma armadilha e perseguido pelos caçadores. Mas o Yuri vai para ajudá-lo, até que eles chegam numa situação onde eles não podem mais correr. Então o Yuri enfinca o seu machado no gelo e deixa o Polar fugir sozinho. Bom, pelo menos ele tinha o machado do Yuri como lembrança. E tudo isso leva o Polar até a cidade, que é tão perigosa quanto os caçadores que ele fugia. E lá ele acaba encontrando o pessoalzinho barra pesada e começa a andar junto com eles, fazendo diversas arruaças. Só que isso não duraria muito tempo, porque ele lembrou do Yuri falando que ele tinha que ser uma pessoa boa, e mesmo ele sendo seus amigos, ele não poderia mais fazer aquilo, então os deixa e parte para o seu próximo destino. Já o Panda não teve a infância tão ruim assim. Ele vivia tranquilo em um cativeiro, comendo bambu o dia inteiro, sem ao menos suspeitar da sua situação. Até que um dia ele acaba ganhando um amigo, o Panda 2, que na verdade era um ursinho de pelúcia, e um dia ele usou ele para subir uma janela que ele viu uma luz saindo de vez em quando, e nesse momento ele teve o vislumbre de uma televisão. Só que para ele aquilo era uma caixa mágica. Ele ficou totalmente maravilhado, e é daí que vem a sua paixão por tecnologia e animes. E querendo descobrir mais sobre isso, ele foge da sua reserva para poder explorar o mundo. Já o Pardo teve um grande trauma na sua infância. Ele foi encontrado em uma árvore muito alta e uma tempestade horrível. Ele estava com muito medo e provavelmente tinha perdido a sua família naquela noite. Por sorte, os bombeiros acabam resgatando ele, e ele agarra com tanta força o braço de quem o salvou, que mais tarde ele teria uma memória afetiva desse momento quando ele abraça os seus burritos. E depois disso ele foi adotado para ser protagonista de uma série de comédia canadense. Só que ele não percebe que tudo aquilo é falso e considera os atores como a sua família de verdade. Só que tudo desmorona quando chega um novo garoto para ser a estrela daquele show. E aí ele percebe que tudo aquilo é falso e decide ir em busca da sua própria família. Uma família de verdade. E bom, ele não poderia ter mais sorte, porque isso logo iria acontecer. O destino desses 3 pequenos ursos perdidos iriam se encontrar. O Panda estava preso em um trilho de um trem quando é encontrado pelo Pardo, que tenta ajudá-lo, mas não consegue sozinho. E aí aparece também o Polar, e os 3 juntos conseguem sair daquela enrascada. E quais seriam as chances de 3 ursinhos perdidos se encontrarem? Era o destino eles se tornarem uma família. Mesmo não sendo irmãos de sangue, a partir daquele dia, eles se tornariam irmãos da vida. E a sua missão principal seria conseguir se adaptar à sociedade dos humanos. E isso não seria uma tarefa nada fácil.
trabalho. A primeira ideia que eles têm é quando eles encontram uma caixa de papelão e fazem dela sua casa. Eles acreditavam que para fazer parte da sociedade, eles tinham que ser adotados por algum humano. O que eles não sabiam era que os humanos não eram tão legais assim. Na primeira noite eles dão um lugar para um cara na sua caixa e quando eles acordam, ela não estava mais lá. Ele tinha levado ela. E assim eles caminham pelo deserto tentando encontrar outra. Até que eles encontram uma fábrica cheia de caixas. Eles iriam até brigar por causa delas. Mas no final iriam perceber o quanto eles são importantes juntos. E assim, sem querer, eles acabam sendo embalados e enviados para a cidade. E eles aproveitam aquela caixa que eles foram enviados para ser o seu novo lar. E a ideia continuou tentar ser adotado a qualquer custo. Mas nada dava muito certo. Eles tentaram trabalhar no circo, mas o cara acabou se aproveitando deles. Tentaram ser vendidos num leilão por $1 milhão. E aí um cara milionário decide que vai adotá-los. Mas era tudo fake news, porque eles só queriam uns bichinhos pro seu gorila de estimação brincar. E no final o gorila acaba virando amigo deles e ajudando-os a se salvar. E como nada tava dando certo, ninguém queria adotar um ursinho, eles decidem se disfarçar de cachorro. Cachorro? Que cachorro? Não sou cachorro, não. E por fim eles conseguem sim ser adotados, só que cada um por uma pessoa diferente. E eles não imaginavam o quão dolorosa iria ser essa separação. Então eles não aguentam e acabam voltando um para o outro. E finalmente percebem que eles não precisam de ninguém. Enquanto eles estiverem juntos, eles serão sempre a família um do outro. E assim serem adotados deixa de ser a sua prioridade e agora eles precisam aprender a sobreviver sozinhos. Como da vez que eles precisam jogar basquete para conseguir uma pizza e eles acabam fazendo igual quando eles se encontraram lá no trilho do trem, formando uma pilha de ursos e juntos conseguindo ganhar aquilo. E eles continuaram vivendo na sua caixa, em um beco no meio do lixo, e eles reaproveitavam o que as pessoas jogavam fora. E eles não entendiam muito bem como funcionava o dinheiro. Uma vez eles acabam encontrando uma nota de $100 e um cara chamado Corey, que sempre ia visitá-los, tenta roubar a nota deles. Só que no final ele acaba sendo preso e eles perdem a nota. E mais tarde eles ajudariam um cara que canta muito bem a expor o seu talento. Ele acaba ganhando um concurso de canto e paga aos ursos uma parte do prêmio. Só que eles acabam gastando tudo basicamente em uma noite. E mais pra frente eles encontrariam uma grande quantia de dinheiro também. E novamente eles iriam gastar com coisas completamente aleatórias. E como não sobrou nada, eles acabaram até indo trabalhar em uma locadora durante um tempo. Lá ele impede que um sujeito roube a locadora e até contagia ele com seu espírito natalino. E eles tinham muita vontade de conhecer e explorar o mundo. Então, em uma tentativa de chegar até no Japão, eles metem a sua caixa no mar acreditando que uma hora eles iriam chegar lá. Só que o que acontece é que eles são atingidos por uma onda gigante que leva eles até uma ilha. E lá, já presos em uma areia movediça, eles acabam sendo salvos por um casal que também havia naufragado ali. O Dave e a Carla, que haviam sofrido um acidente de helicóptero. O Polar até tenta arrumar esse helicóptero, afinal ele é um grande mecânico, mas ele não consegue. Pelo menos eles acabam encontrando algumas comidas, só que o Dave já estava bem louco e ele acaba jogando elas na areia movediça. Então eles acabam brigando com ele e conseguindo fugir em um bote salva-vidas. E mais tarde naquela noite a Carla seria salva pelo resgate. E olha quem diria, os ursinhos conseguiriam chegar sim até o Japão. E enquanto eles estivessem lá, o Polar viveria uma vida dupla. Em segredo, ele sairia em diversas missões secretas lutando contra meliantes. E nessas missões ele acabaria conhecendo a Yana, que se tornaria uma grande parceira dele e a sua dupla nessas missões. E depois disso eles continuam viajando, porém com uma técnica muito melhor, entrando nos aviões como uma carga dentro de uma caixa. Eles tentam ir para Suécia e acabam salvando o capitão que ficou afogado, vão ao Colorado em busca de chocolate e acabam salvando um bando de coelhos que viviam sendo importunados pelos corvos. Vão até o México e ajudam um garoto lutador de luta livre e por isso ele se tornaria um grande lutador bem sucedido quando adulto. Depois ajuda uma garota asiática com o seu lamen, aprende artes marciais e resolve uma luta entre gangues. E por fim, finalmente, depois de
muita viagem, eles começam a buscar um lugar para chamar de casa. E para isso eles precisariam, claro, de dinheiro. E como a gente sabe, eles não são tão bons assim com economia. Até que eles acabam gastando tudo que eles têm em um apanhador de sonhos. Só que um guaxinim acaba roubando esse apanhador de sonhos e levando até a floresta. Então eles o perseguem e acabam encontrando uma pequena caverna. Eles planejavam passar só um tempo ali, mas eles não gostaram do jeito que o lugar estava e começaram a arrumar ao seu gosto tudo ali. Então com o tempo aquela caverna foi progredindo, ganhou portas, janelas, eletrodomésticos, luz, água, internet, tinha de tudo. E assim finalmente eles poderiam dizer que eles tinham uma casa. E agora com isso o seu próximo objetivo, na verdade o seu próximo obstáculo, seria conseguir ser aceito pelos humanos. Porque afinal, como a gente pode ver desde o primeiro episódio, eles não estavam preparados para a sociedade e a sociedade não estava preparada para eles. Porém haveria alguém que acabaria gostando muito deles. E esse alguém é a Chloe, uma menina gênio que já está na faculdade e quer estudar os ursos para fazer um trabalho com eles. E quando eles descobrem isso, eles acham que ela está brincando, tirando sarro, mas na verdade depois com a sua apresentação, eles veem que na verdade ela gosta muito deles. Isso porque ela, assim como eles, é muito diferente e tem dificuldades de se adaptar também. Então eles decidem ajudar ela a fazer amigos, o que não vai ser uma tarefa fácil, mas quando isso acontece, ela nunca deixará de ser amiga deles também. Outro que os ursos ajudaram a lidar com os humanos foi o Charlie. Ele acabava sofrendo muita perseguição e eles acabaram ajudando ele numa situação, e assim eles também se tornaram grandes amigos. Tudo por conta da dificuldade de socializar e se enturmar com os humanos. Eles realmente são muito difíceis de lidar, e tentar fazer isso acabava sendo uma tarefa muito exaustante. Então às vezes surgia a ideia deles voltarem a ser como era antes, mas isso já não era mais possível. Eles não conseguiam mais comer bambu, salmão e nem mesmo hibernar, eles já estavam acostumados com a sociedade humana. Então o único caminho era seguir tentando ser aceito, e cada um com a sua própria motivação. O Pardo, por exemplo, queria voltar a ser famoso assim como ele era na sua infância, e por isso gosta da ideia de ficar perto de pessoas que são famosas, assim como o Nonon. Já o Panda é obcecado em ser alguém mais descolado e que consiga sair com as garotas. Ele é obcecado em redes sociais, mesmo que ninguém siga ele. Ele até tentou com algumas garotas online, mas também não deu certo. E também uma garota que ele conhecia chamada Lucy, mas também não iria dar certo e mais pra frente ele descobriria que ela tem namorado. E um dia, sem querer, o Panda acaba salvando os ursos de alguns lobos. Então ele questiona a liderança do Pardo e ele quer ser o novo líder dos três. Mas quando as coisas ficam feias, ele simplesmente não sabe o que fazer. E é o Pardo que acaba salvando eles no final das contas. E o Polar, bem, ele não tá muito interessado em querer socializar com todo mundo e fazer parte da sociedade humana. Ele tá mais interessado nas suas invenções tecnológicas e acaba se envolvendo com tudo isso mais pelo amor a seus irmãos. E uma vez de tanto modificar o seu aspirador de pó automático, ele começa a fazer coisas incríveis, muito além de aspirar pó. Ele é inclusive o seu meio de transporte. E aí aparecem uns caras interessados nessa tecnologia, só que o Polar não quer vendê-la. Então eles acabam roubando a invenção do Polar e ele usa os seus contatos, a Yana, para conseguir rastreá-los. Ele vai em busca dela e consegue recuperá-la, mas ela acaba meio quebrada. Então ele tem que arrumá-la e nesse meio tempo eles acabam sequestrando a Yana. Então ele vai também em busca dela e consegue resgatá-la e no final dá tudo certo. E é aí que o Polar descobre também que a Yana é na verdade a filha do seu mentor quando ela era criança, o Yuri. Isso faz muito sentido para justificar toda a conexão que eles têm. Ela tem até uma tatuagem no braço de um floco de neve que é em homenagem ao Polar. Eles são muito bonitinhos. Outra que ama o Polar, principalmente pela sua genialidade, é a Chloe. E mesmo sendo difícil agradá-lo, ela sempre fica junto e é bem amiga dele. Não só dele, mas dos três, é claro. Só que seus pais não gostavam muito da ideia dela ficar saindo
com um bando de ursos. Isso não fazia sentido algum, mas eles não entendem como é ser uma garota gênio de 10 anos de idade que já vai pra faculdade. Eles eram sua válvula de escape e passariam bons e maus bocados juntos. Toda vez que chegavam os exames ela surtava e eles ajudavam ela dando muito doce e muito açúcar pra assim ela conseguir fazer tudo de uma vez só. Ela tem tanto medo de reprovar que uma vez os ursos acabam sequestrando seu professor. E no final até que dá certo, mas ela também eventualmente teria que cuidar deles. Como da vez que eles acabam pegando uma gripe, ela começa a cuidar deles, mas o governo acredita que aquilo é uma doença muito perigosa e acabam literalmente quase matando eles. Mais tarde eles teriam que voltar ao médico e descobririam que seus dentes e seu organismo está todo ferrado porque eles comem comidas de humanos. Então eles têm que fazer uma dieta com seus alimentos naturais, no caso o peixe e o bambu, mas também não dá muito certo. Chega o Natal, a Chloe acaba convidando eles para ceia na sua casa. Só que eles acabam arruinando tudo como sempre. E para compensar, eles acabam refazendo toda a ceia que fica muito gostosa. E seguindo, tentando se incluir no mundo, eles acabam arranjando as roupas da moda. E isso realmente dá muito certo. O Panda até acaba arranjando uma namorada. Ela estava perdidamente apaixonada por ele e queria casar logo. E claro que ele não queria porque estava tudo acontecendo rápido demais. Então eles novamente percebem que eles mudarem o seu jeito para agradar os humanos não vale a pena. Eles renunciam às suas roupas e voltam a ser livres. E aí eles tentam algo mais light. Para fazer amigos, eles começam a fazer café, o que dá muito certo e as pessoas começam a frequentar lá. Só que o único que sabia fazer café era o Polar, então ele acaba trabalhando demais e ficando completamente louco. Então eles têm que abandonar a ideia pela saúde mental do Polar. E assim, cada dia eles teriam uma experiência diferente. Quando a sua casa foi detetizada, eles foram para um hotel de cachorro onde não tinha nenhuma tecnologia. Tentam ajudar o Non-Non a não perder o seu programa, mas não dá certo. Servem como transporte para os humanos. Ajudam o Charlie com um problema quando ele conhece um outro pé grande. Passam por mais um Natal. Participam de um concurso de televisão. O Polar toma uma pancada na cabeça e fica uma pessoa completamente diferente. Eles usam um aplicativo e contratam diversas mães para eles, só que eles percebem que elas não são tão legais assim. Eles ajudam a Tapes a se encontrar com o Charlie porque era o sonho dela se encontrar com o pé grande, então ela promete que sempre irá cuidar dele e não deixará que nada de ruim aconteça. Eles têm um problema com topeiras e quase perdem a sua caverna e até mesmo conhecem um grupo de K-pop, e eles estavam cansados de serem odiados pelos humanos. Então o Pardo tem a ideia de que para eles serem mais queridos, eles têm que ser famosos. Assim eles fazem um vídeo para viralizar e montam um equipamento para transmitir isso a todos os dispositivos da cidade. E assim ninguém poderia ignorá-los. O povo até que estava gostando do vídeo, dando algumas risadas, mas toda aquela gambiarra acaba em um apagão generalizado. Então a população já farta de todos os problemas que eles já causaram e liderados por um tal de agente Truta, fazem um julgamento para provar que os ursos não podem ser civilizados, que eles devem voltar a viver como a natureza manda. E assim eles são enviados para longe da civilização. Só que graças ao Charlie eles conseguem escapar, então eles têm a ideia de irem até o Canadá, porque na sua cabeça lá eles gostam mais de ursos do que nos Estados Unidos. Só que chegar lá não seria uma tarefa nada fácil, porque o caso ficou muito sério e eles estavam sendo perseguidos por grupos militares de elite. Então nessa rota de fuga eles acabam até se encontrando com o Scooby-Doo e encontram um lugar cheio de animais falantes que, assim como eles, são muito famosos na internet, mas eles não conseguem viver na sociedade, então eles têm que viver ali escondidos. E quando finalmente conseguem chegar à fronteira com o Canadá, eles são barrados porque lá os animais também precisam de um passaporte. Eles ficam tão frustrados que começam a brigar e logo são capturados e separados. Eles são levados até uma reserva de animais que tem uma situação simplesmente deplorável. Lá existem diversos outros ursos em uma condição horrível, só que eles não conseguem falar com eles porque eles esqueceram como falar a sua língua natural. Isso até o Pardo lembrar dos seus irmãos e ganhar motivação para sair daquela jaula e voltar às suas origens, conseguindo conversar com todos aqueles ursos. Dessa
forma ele consegue liderar todos para escaparem e fazer uma torre gigantesca de ursos. O agente Truta acaba sendo preso e quando eles voltam para a sociedade, eles conseguem o que eles sempre quiseram. Eles finalmente eram aceitos pela sociedade do jeito que eles eram. E não só isso, como também todos os outros ursos que eles resgataram agora faziam parte daquela sociedade. Ursos e humanos vivendo em harmonia. E é isso que a nossa sociedade também precisa. Esse desenho não é só sobre os ursos, mas sim sobre todos aqueles na nossa sociedade que não conseguem se encaixar e não se sentem aceitos. É sobre o preconceito, mas também sobre o amor e a importância de ter uma família. Nesse caso, não uma de sangue, mas sim de pessoas que são assim como você e te aceitam da forma que você é. E isso, meus amigos, é a história de Urso Sem Curso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ainda não deixou o seu like, por favor, esse é o momento, deixa aqui para me ajudar. Se ainda não comentou, deixe um comentário pro engajamento. E claro, também se inscreva no canal, ative o sininho para sempre que sair uma história nova vocês serem notificados, beleza? Então é isso, aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau!